Maravilhoso e santo Pai, nós somos gratificados a Ti por este momento glorioso e estamos aqui para aprender um pouco mais da Tua palavra. Que Deus continue nos abençoando, abençoando a igreja da família, abençoando todos aqueles que têm temor da Tua palavra, Senhor Deus. Eu agradeço a Ti de coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Quero saudar a todos com a doce paz de Jesus Cristo. Amém? Queridos, antes de nós entrarmos na ministração da palavra, de tudo aquilo que cerca, né, a nossa vida, acerca do conhecimento pastoral, eu queria orar pelo Daniel. É Daniel, né, irmão? Daniel, ele estava indo ver a mãe, teve um acidente, não é? E queria nesse momento interceder por ele. E gostaria que você fechasse seus olhos, abaixasse a cabeça. Tá, alguma coisa não está certa aqui, irmão. E vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus de amor, Deus de graça, adorado seja teu nome. Exaltado seja, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de interceder uns pelos outros. Pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de nos render aos teus pés, de procurar, Deus querido, a tua presença, de poder, ó Deus, amor, de amor, interceder pela vida das pessoas que estão passando por dificuldade. Nesse momento, ó Pai, peço ao Senhor, visita o Daniel. Em nome do Senhor Jesus, cuida dele, sara as feridas, restaura a sua vida. E por mais que houve percas materiais, que agora, ó Pai, ele tenha ganhos espirituais. Que ele se aproxime do Senhor, para o louvor e glória do teu nome. Eu intercedo por ele, pela vida de sua mãe, de sua família. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Que o Senhor possa abençoar Daniel de forma poderosa. Irmãos, nós temos estudado nesses dias a questão do verdadeiro pastor. E é interessante a resposta que o Senhor tem nos dado a respeito da procura das pessoas pela verdade, não é? Hoje uma irmã veio pregar aqui de manhã e ela falava assim: olha, eu vim falar de realização de sonhos, mas como falar de um lugar que tantos sonhos são realizados? E como o Senhor tem nos ensinado as pessoas desta casa a amarem a palavra. E é isso, a amarem, procurar conhecer a palavra. E hoje, quando o Jerry leu o texto, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nós paramos para imaginar o que esse texto quer dizer. Mas pastor, o que é conhecer a verdade? Irmãos, o texto por vezes é um pouquinho mal interpretado, porque nós entendemos conhecer como o ato de descobrir. E na verdade não é isso que o texto está indo um pouco mais fundo, como o próprio irmão Jerry já explicou. Satanás conhece a verdade. Por que ele não é liberto? E agora? Como que isso funciona? Ou Satanás não conhece a verdade? Ou ele não conhece a Bíblia? Não é? Ou ele não usou? Mas o conhecer do texto é se entregar à verdade. É a verdade fazer parte de você. É interessante ao você fazer parte da verdade, mas não é descobrir que nós vivemos dentro de uma época que as pessoas estão descobrindo a verdade, não é? Olha, irmãos, por tempo, às vezes a pessoa descobre: olha, o meu candidato é desonesto, mas eu não deixo de votar nele. Mas você descobriu a verdade. Isso acontece na vida de inúmeros cristãos. Conhece-se a verdade, mas não se aplica a verdade à sua vida. A verdade não faz parte da sua vida. Então, é interessante imaginar que nós temos muitas pessoas que, embora detenham ou conheçam a verdade, elas não querem a verdade. Só que tem um problema.
a Bíblia diz que seria melhor não conhecer. A Bíblia é mais direta. Ela diz, olha, então seria melhor não conhecer. Por quê? Porque, meus irmãos, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Então, isso é muito sério. A ponto, como eu disse na semana passada, a tua vida é importante. E é tão importante que Deus não brinca com ela. Deus não brinca com você. Deus, ele leva a sua vida a sério. Irmãos, uma coisa que eu e você precisamos entender: Deus, ele não brinca com a sua vida. Deus, ele não brinca de maneira nenhuma contigo. É tudo muito sério. Por isso, quando nós falamos dos ensinamentos da palavra de Deus, é porque ele te leva a sério. Porque nós estamos ensinando sobre as características do verdadeiro pastor, é porque Deus te leva a sério. Deus, ele não quer que você seja guiado por alguém que está te levando para o buraco. Senão ele não deixaria instruções claras sobre a vida daqueles que levam a palavra de Deus. Irmão, e levar a palavra de Deus não é bem desse jeito. Na verdade, o lugar que a palavra de Deus precisa estar, segundo o Salmo 119, tem que estar no coração, para não pecar. Uma vez uma pessoa perguntou assim: pastor, como eu faço para não pecar? Simples. Guarda a palavra no seu coração. Se você não quer pecar, a palavra tem que estar no seu coração. É o que o salmista ensina: guardei a palavra no coração para não pecar. Por isso, que toda a palavra ministrada aqui possa encontrar lugar no teu coração. Porque isso é o mais importante. Ela está no teu coração. Então, alguns irmãos entraram em contato: pastor, olha, eu percebi isso, eu vi isso, eu chequei aquilo. Pastor, eu tenho usado a palavra. Essa semana eu fiquei muito feliz, porque uma pessoa disse assim: eu nunca cresci tanto na palavra de Deus. E isso não existe. Irmão, isso é melhor que poesia. Crescer, conhecer, desfrutar da palavra e aí viver nesse caminho. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma outra característica que precisa ter o pastor. E quando eu digo precisa ter, irmãos, são características indispensáveis. Os pastores, eles podem ser diferentes, não é? Eles podem. Tem pastor que ele é estilo nordestino, é um cabra retado, ele tem um jeitão de pregar, um jeitão de falar. Tem outros que já são mais sonolentos, já são mais e tal. Outros que já são soltos demais, atraídos demais, brincalhões. E aí são melancólicos, são extrovertidos e aquela coisa toda. Isso daí não tem problema. Isso daí é característica da pessoa. Agora, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender para não confundir. Preste atenção. Irmão, imagine você que você tem que prender um parafuso, né? Aí você vai pegar a sua chave de fenda, não, de boca, né? Então, olha que interessante, presta atenção nisso, para que você entenda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É chovendo molhado isso. Mas, irmão, se você quiser rodar assim, jogando o corpo, ou brincando, ou assim, não importa. Mas uma coisa vai ter que fazer: você vai ter que rodar na mesma direção e até o final. Se você rodar em outra direção, você não chega à finalidade, que é prender o parafuso. Quando pastores não têm as características bíblicas, não é o jeito de coisar, é a direção errada. Você consegue entender isso? Então, eu gosto de pastor, né? Eu dou problema pro filho do Chiquinho ali, porque eu vou para um lado, coitado. Eu vou para o outro, coitado. Eu não paro.
Tem pastor que vai parar aqui e vai ficar natural, rodando, vai fechar e vai trancar o parafuso. Agora, se não tem essas características, aí não. Tem pastor que grita, tem pastor que fala baixinho, né? Tem pastor que pula, né? Tem pastor canguru, por que não? Não é? Tem, claro que tem. Mas isso não implica nas diferenças. Ele precisa ter características do pastor. Ou seja, tem que rodar na mesma direção. Porque quando eu estou falando de características, eu não estou falando de jeitão. Pode ter ou pode não ter. Não, o irmão não está entendendo. Ou tem, ou não é um pastor verdadeiro. Roda do lado errado. Nunca vai apertar parafuso nenhum. Não é? Nunca vai apertar parafuso nenhum. Os irmãos conseguem entender? Então, mas se ele for mais ou menos... Irmãos, vamos pensar assim. Um irmão aqui ficou doente. Vamos pensar aqui no Jerry. O Jerry ficou doente. E aí, ele está desesperado, porque precisa tomar um remédio, a doença dele é mortal. Aí a esposa dele liga para mim, eu estou lá em Montemor, não sei, em algum lugar distante daqui, Rafar. E aí, o que acontece? Ela liga para mim, pastor, será que dá para o pastor trazer um remédio com urgência? Eu digo assim, mais ou menos, não sei, serve. Só que com a sua vida você faz isso. Um monte de coisa de mais ou menos não sei, você engole. Percebe que a gente brinca muito com a nossa vida? A gente brinca muito com a nossa vida, não é? Mais ou menos, não sei, talvez. Então, não serve mais ou menos. Eles têm que ter essa... Pastor que fala assim, eu sou pastor, mas não sou humilde. Porque não é pastor. Eu sou pastor, mas eu espanco de vez em quando. Não é pastor. Eu sou pastor, mas eu não conheço bem a Bíblia. Não é pastor, não pode ser nécio, lembra? Das características. Eu sou pastor, mas eu não oro. Não pode ser pastor. Não é pastor. Não é? Então, o que eu estou ensinando é a característica do verdadeiro pastor. Não é o jeitão. O jeitão pode ser das mais diversas maneiras, tá bom? Mas a característica, essas tem que ter para se entender que é um pastor. Caso contrário, não é pastor. E não sendo pastor, é um enganador. Se é um enganador, a Bíblia chama de falso profeta. Se é falso profeta, o que você vai? Adianta, olha para você ver. A irmã Regina me pede o remédio, aí eu venho. E em vez de dar o remédio, eu dou um remédio falso. O que acontece? Ele morre do mesmo jeito. Porque tem coisas que você não brinca. Tem coisas que não dá para brincar. Nenhuma coisa dá para brincar, na verdade. Mas quando se trata da tua vida, não dá para arriscar. Então guarda isso. Bom, o verdadeiro pastor deve amar ao Senhor. Parece chover no molhado, não é? Pastor, mas é lógico, o pastor deve ter um amor pelo Senhor Jesus de tal maneira que mova o seu coração a realizar a obra de Cristo. Bom, vamos pensar nisso. Queridos, vocês acreditam que todos os pastores amam o Senhor? Vamos basear um pouco isso biblicamente falando? Abra a sua Bíblia em João. E eu vou lá no 21. Bem no finalzinho, tá bom? E vai dizer assim, versículo de número 15. Preste atenção nesse ensinamento, porque você vai conseguir detectar um verdadeiro pastor. Todos acharam? Digam amém. João 21, 15 diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Continuar. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros.
Aí tornou a perguntar: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Simão entristeceu-se porque Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: ama-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Prestou atenção que é um diálogo que aparentemente parece até infantil, não é? 3 vezes perguntando se ama, não é? Snipes, você vai perceber que toda vez que você fizer alguma coisa que não funciona, assim que você estiver namorando, e quando não for do jeito que ela quer, ela vai perguntar: você me ama? Você vai cansar de ver isso, vai acontecer isso constantemente, não se preocupe, né? Mas o nosso caso aqui não é o Snipe. O Snipe vai dar bastante amor para a futura esposa dele. Mas Jesus Cristo, meu querido, ele chega dado momento e ele mostra a importância o valor que o homem deve ter para apacentar o rebanho é o amor. Mas não é amor ao rebanho. Irmãos, entre nós aqui, não é amar a ovelha. Você sabe por quê? Porque se ele não ama Deus, ele não te ama. Não se engane, perdão. Se ele não ama Deus, ele não tem condição de te apacentar. Ele nunca vai te amar. Ele vai olhar você como uma fonte de lã. Vai querer sempre arrancar a tua lã. Ele vai olhar você como uma opção de crescimento. Ele não vai te amar. Um pastor que ama as ovelhas, não é porque o princípio é amar as ovelhas. O princípio é amar o dono das ovelhas. Então Jesus, nesse diálogo com Pedro, ele revela: você me ama, você me ama, de verdade, você me ama, você me ama. É um princípio, ele precisa amar o Senhor de todo o coração para se mover em direção à sua obra. Imagina um pastor que ele conduz o seu rebanho pelo medo. Imagine você, irmãos, olha para nós, vemos como o perigo. Eu estou dando algumas características e enfim, eu chego aqui e falo assim: olha, ou você vem na igreja ou você vai para o inferno. Primeiro, isso é uma mentira. Igreja é lugar de verdadeiro adorador, não condição para o céu. Anotou isso? Igreja é um lugar para verdadeiros adoradores e não condição para o céu. A condição para o céu é você ter Jesus no coração. Mas tem pastor que ele vai em cima da ovelha, ele tenta entrar no psicológico da ovelha para ela sentir como se ela fosse amaldiçoada. Irmãos, Bíblia, diz a Bíblia que não é nem por força, nem por violência, mas pelo Santo Espírito do Senhor. Isso aqui é lugar de verdadeiro adorador, não é por força, nem por violência. E um pastor de Deus, ele se propõe a ensinar verdades de Deus, com amor. Ele precisa amar a Deus. E se ele amar a Deus de verdade, ele vai apacentar o rebanho com amor. Ele vai conseguir apacentar o rebanho com amor. Vai se dedicar à obra. Então, quando o pastor, ele oprime, quando ele começa a colocar, porque hoje, irmãos, há um monte de mentirada por aí. Jesus não fazia isso. Sabe, irmãos,
quando os discípulos começaram a reclamar e começaram a ir embora, sabe o que Jesus disse para eles? Por que vocês não vão também? Preste atenção, porque isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Por que vocês não vão também? Jesus não prendeu os discípulos. Nenhum momento. Não os obrigou a ficar ali. Sabe o que Pedro responde? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Eu vou dar um segundinho aqui, porque nesse momento o Chiquinho está editando e está colocando esse versículo na tela, tá bom? Só para a turma de casa poder ler também. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Você percebeu que há um relacionamento profundo entre um pastor de verdade e um verdadeiro adorador? O pastor de verdade não obrigou aos discípulos a andarem com ele, nem ficarem no seu aprisco, mas a ovelha de verdade ouve a voz do seu pastor. Não é isso? Se não ouve, não é? Se não ouve, porque não são minhas ovelhas. Mas olha só, a ovelha escuta a voz do seu pastor. Não por força, não por violência, pelo Santo Espírito do Senhor. Será que nós conseguimos entender a diferença? Mas você tem que ter um pastor que ama Deus. Um pastor que você sente que ama a Deus, né? É interessante que ao longo da vida pastoral, muitos pastores, eles começam a diminuir o seu relacionamento com Deus. Muitos pastores começam a perder a sua comunhão com o Senhor. É verdade. E aí nós podemos pautar isso dentro de uma realidade de uma igreja. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse 2. E nós vamos ler o texto do 1 ao 5. Apocalipse 2, do 1 ao 5. Ontem eu estava preparando o estudo do Apocalipse inteiro, dentro de uma visão bíblica para todos nós. Então em breve nós teremos o estudo do Apocalipse dentro de uma visão bíblica mesmo, centrada dentro da palavra, e você vai ver que muita coisa que se falam não tem nada a ver, mas de repente não é por conta disso que a nossa situação não está mais próxima do fim. E o fim não é tão ruim quanto nós imaginamos, pelo menos não para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, evidentemente, tá bom? Apocalipse 2, do 1 ao 5 diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas, os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfaleceste. Olha lá: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Verso de número 5, versículo: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei o teu lugar do teu candeeiro, e se não te arrependeres. Irmãos, vamos lá. Tem uma coisa contra ti. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Tem uma coisa contra ti. Você deixou o seu primeiro amor. É imprescindível que o pastor, o verdadeiro pastor, ele tenha comunhão com o seu Deus.
e que o amor que ele sente por Deus, ele aumente. Pastor, mas nos dias de iniquidade, as coisas são difíceis. Então, eu ensino os irmãos o quê? A olharem para Jesus em todo o tempo, sempre olhando para Cristo. Você sabe qual é uma maneira bíblica do amor não esvaziar, ou não esfriar, ou não deixar? É você nunca tirar os olhos de Cristo. E isso na vida do pastor é vital. Isso na vida do pastor é uma coisa que está intimamente ligada. Se o seu pastor olha para homens, significa que ele não está apto para ser pastor. Irmão, ministério pastoral, abrindo um leque, porque lá pode ser que há pastores escutando, e isso é importante tanto para pastores quanto para nós. Por vezes, na vida de um pastor, né, sua caminhada é muito difícil, não é? É muito trabalho, não é? Há muitos pastores que lutam, nunca alcançam os seus objetivos. Há muitos pastores que chegam, talvez tem um pastor assistindo, pastor, eu desanimei. Mas por que desanimamos? Por vezes, pastores desanimam porque olham para homens. Às vezes você está sentado, e no meu ministério, já vi muito isso acontecer. Você está sentado do lado de alguém que no meio da caminhada te abandona. Ele viu seu sofrimento, ele viu o seu choro, ele viu sua angústia, ele viu como a vida é difícil, ele viu, mas para ele a obra não é tão importante. Aí, num dado momento, numa circunstância, a pessoa que está do seu lado, um amigo de ministério, ele olha para a circunstância, olha para os homens e ele abandona. Aí eu falo assim, nossa, se era difícil com o meu amigo, sem o meu amigo, é aí que está o problema. Nós acabamos de ouvir, eu tenho que ser dependente de Deus. Eu tenho. E o pastor, ele precisa ser dependente de Deus para ensinar o seu rebanho a ser dependente de Deus. Senão ele nunca vai conseguir ensinar o seu rebanho a ser dependente de Deus. E você sabe como eu sou dependente de Deus? Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas. Então, mas a cura, o pastor declinou um pouco. Lembra-te de onde caiu, arrepende, continua. Irmãos, em nome de Jesus, que quando você entrar no barco de uma instituição, né, que você tenha a segurança de que a pessoa que está no leme, deixe Deus conduzir as coisas. Isso é importante. Entendeu? Precisamos ver isso. Precisamos sentir isso. Então, eu tenho algo contra ti. Você deixou o amor. Não é? Irmãos, eu trato inúmeros pastores. Eu converso com um monte deles. E a maioria está no ministério porque se sair do ministério não tem emprego. A maioria, um monte deles. Imagine que tem pastores assim que cuidam dos seus amigos. O camarada fala, puxa vida, se eu soubesse fazer outra coisa, se eu soubesse ter uma outra direção, se eu soubesse pescar, se eu soubesse fazer peças, se eu soubesse ser borracheiro, seja lá o que for, eu ia para outro lado, eu deixaria de ser pastor. Tem um monte de gente assim, que pode estar conduzindo um amigo teu, que ele já não acredita que Deus vai sustentar ele no meio das aflições. Ele já não acredita mais que essas coisas vão acontecer. Mas está dirigindo amigo teu.
pastores que eles querem, às vezes até o glamour do pastor. Você quer o glamour do pastor? É simples. Aprenda com o sumo pastor. Lave pés. Lave pés. Cuida dos outros. Ama como se fossem maiores que você. O glamour do pastor não está nos aplausos que ele recebe. Está se ele é um obreiro aprovado. Se há alguma coisa que ele pode se gloriar, se glorie nisso. Tente ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, a palavra de Deus. Seja assim, um obreiro aprovado, que viva a perspectiva da palavra de Deus. Um pastor verdadeiro está sempre, ou seja, um pastor verdadeiro está sempre caminhando em oração. Ele sempre caminha em oração. O pastor ora. O pastor, ele fala com Deus. Ele vai na direção de Deus. Ele porque a oração, ela alimenta a comunhão com Deus. A comunhão com Deus. Sabe, queridos, nós temos que entender que um pastor verdadeiro sabe que sem Cristo nada ele pode fazer. Ele tem essa condição, ele tem essa mente. Por quê? Porque às vezes os pastores hoje, eles gastam tempo, não gastam, até um investimento, fazendo administração. Porque ele pode falar assim: se eu não fazer administração, a igreja não vai. Sabe o texto que eu leio, que eu conheço da Bíblia? Diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso não tem nada a ver com administração, não tem nada a ver com livros de estratégias, não é? Não, se você não adotar estratégia X, estratégia Y, estratégia Z, de crescimento, tem que fazer isso, tem que fazer... Olha, é tudo muito interessante. Mas por que nós não usamos a estratégia dos joelhos no chão? Não é mais fácil? Não é mais fácil a estratégia da oração? Não é mais fácil a estratégia da comunhão com Deus? Você vai numa reunião, algumas reuniões, não todas evidentemente, mas você vai em alguma reunião, tem lá curso para fazer a igreja crescer. Irmãos, me perdoem, eu sou do tempo de Atos dos Apóstolos, que o Senhor vai acrescentando aqueles que são seus. A estratégia está ali, está pronta. Nós estamos inventando uma coisa que não é igreja. E aí está acontecendo isso. As pessoas estão inventando coisas que não tem nada a ver com a igreja. Igreja é joelho no chão, é oração, é leitura da palavra, bom testemunho. Igreja é fazer a obra do Senhor de maneira excelente. Igreja é isso. Igreja é isso. É joelho no chão, oração, leitura da palavra, conhecimento, crescimento, formando crentes fortes, seguros, que vão se multiplicar aqui, que vão ser discipuladores, que vão pregar. É isso, não é uma estratégia mágica. Olha, se nós fizermos isso ou aquilo outro, precisamos fazer. Irmão, o que nós precisamos é pregar a palavra, insta tempo e fora de tempo. Isso que a Bíblia ensina. Precisamos dar bom testemunho de dentro, para os de dentro e para os de fora também.
precisamos ser fiéis. Então, pode ser que tenha um monte de gente que está dentro da igreja por causa de estratégias. Bem-aventurado é você que está por causa de Cristo. Bem-aventurado é você porque está por causa de Cristo. Já pensou um dia no seu testemunho diante de Deus? Aí o pastor estratégia, o pastor planejamento, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele olha assim: Senhor, está vendo esta ovelha? Ah, ele veio depois de uma estratégia. E ele veio por causa da estratégia. Aí ele chega diante de Deus: Deus, eu vim porque ao Senhor por causa daquela corrente. Sabe a corrente? E fico imaginando que deve ser as correntes que prendiam Cristo em algum lugar. Não é possível, né? Que corrente? Não, a corrente dos empresários, né? A corrente dos sofridos no Calvário, a corrente disso. Então eu vim por causa disso. Aí chega o ladrão da cruz e pergunta para ele: por que você veio a mim? Porque quando eu olhei, eu vi todo o meu pecado recaindo sobre o Senhor. E eu vi o teu amor para comigo. Eu vim por causa de Cristo. Você percebe que vai ter uns diálogos estranhos? Você percebe que são duas coisas distintas? Por que você é salvo? Uma pergunta. Esses dias eu vi num programa de televisão. Por que você é salvo? Porque eu participo da célula Jeová Rafá. Aí todo mundo bateu palma. Aí perguntou o outro: por que você é salvo? E ele perguntou: olha, eu estou até confuso, porque eu sou salvo porque aceitei a Jesus Cristo no meu coração. Eu nem sabia que tinha o item 2. Que confusão! Que confusão é essa? Mas nós chamamos tudo isso de igreja. Você sabe por quê? Por causa disso. Nós não temos comunhão com Deus. Nós não queremos trazer a igreja a entender isso. João 15, do 3 ao 5. Abra a sua Bíblia. Hoje você vai ver que o pastor está meia fase. Irmãos, João 15, do 3 ao 5. Abra aí. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Preste atenção. Todos acharam? Digam amém. Amém. Olha que coisa interessantíssima. Eu acredito que isso deve fazer parte dos nossos pensamentos. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Versículo 5: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. O pastor que ora, o pastor que tem uma vida de oração, ele carrega esta marca: eu entendo que sem Cristo eu não posso fazer nada. Olha que interessante. Irmão, não é a minha capacidade, não é o meu talento, não é a minha força, não é o meu jeito, mas sem Cristo eu não posso fazer nada. Nada. Você entende o que é um pastor de verdade? Ele tem esta consciência. Mas quantas vezes nós temos visto homens prepotentes, homens que dizem assim: eu tenho mais valor do que 10 pastores, eu recebo isso, eu sou aquilo. Irmãos, os nossos púlpitos precisam ser livres de pessoas que dizem eu, e começam a ter pessoas que dizem Cristo.
Cristo. Eu tenho experiência, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E, irmão, o verdadeiro pastor vai dizer: Cristo fez isso, Cristo tem esta palavra, Cristo fez isso, Cristo fez aquilo. Sem Deus, nada podeis fazer. Talvez você tenha lembrado de pessoas aí, mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Haverá tempos em que os púlpitos serão dirigidos por pessoas que vão dizer: eu isso, eu aquilo outro. Percebe que está tudo muito errado? Está tudo muito errado. Um pouquinho para falar com as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Um pouquinho. Eu não sei aonde a gravação chega. Esses dias nós estávamos no Paraná, né? Esses dias nós estávamos no Mato Grosso. Inclusive em Hortolândia, né? Nós também estamos aí. Mas para você, cuidado com os lugares onde diz: eu sou melhor do que A, do que B, eu faço isso, eu faço aquilo. Pastor de verdade não quer a glória que pertence a Deus. Pastor de verdade não quer a glória de Deus, porque ele sabe, um pastor de verdade sabe que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso ele vive em oração, para promover comunhão, porque ele sabe que depende de Cristo. Ele depende do Senhor, que sem Cristo ele não pode fazer absolutamente nada. O pastor verdadeiro é uma pessoa que caminha em sinceridade perante o rebanho e ajuda, né? E está ali. E é interessante pensarmos nesta ideia de estar próximo para ajudar. Muitos pastores têm fracassado em conduzir o seu rebanho porque já se tornaram arrogantes, né? Como o rei Saul, não é? Prepotentes como ele, que pensou que poderia fazer as coisas do seu próprio modo, desprezando até a vontade de Deus. Sabe por quê? Você pensa assim, está escrito lá: Igreja Assembleia de Deus. É uma igreja fantástica. Mas como que você descobre que esta igreja é de Deus? Eu disse no nossa primeira palestra, porque está escrito Deus. Você pensa que uma igreja é de Deus porque está escrito Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista de Deus, Igreja Quadrangular de Deus, Presbiteriana de Deus? É assim que você descobre uma igreja de Deus? Percebe como as pessoas enganam a gente? Às vezes você vai numa cidadezinha do interior, lá do Piauí, lá em Curimatá, você vai encontrar um lugarzinho pequenininho. E vai encontrar uma igreja de Deus ali. Um lugar que ensina a palavra de Deus. Tome cuidado com as placas. Tome cuidado com as placas. Tome cuidado. Nos dias de hoje, você pode... eu vou falar uma coisa aqui e depois qualquer coisa, Chiquinho. Tá bom? Você corta. Mas eu vou dizer uma coisa aqui que vai te ficar. Às vezes, tem o pastor aqui e atrás dele tem um político sorrindo. Cuidado. Quem pode estar dirigindo tua vida é um político, não Deus.
Que o Senhor tenha misericórdia dessa geração que está vendendo rebanhos para políticos. Tem pessoas e pastores que têm mais comunhão com políticos do que com Deus. Tem um irmão da nossa igreja, não vou dizer o nome, guardado ele encontrou uma reunião entre pastores e políticos. E havia um leilão, né? Para quem o político ia dar mais? Afinal, a minha igreja tem 100, a minha tem 80, a minha tem 300, a minha tem isso. Irmãos, entre nós aqui, guarda snipe, depois você diminui o som, corta. Aqui tem ovelha, não tem cabeça de gado não. Amém? Que ovelha de Cristo, não é cabeça de gado para ser vendido não. Não é cabeça de gado para ser vendido não. Cuidado, falsos profetas. Tem jeito, não é? De pastor, estilo de pastor, mas são falsos profetas. Aqui tem ovelhas, não é cabeça de gado. Preciso dizer isso a quem quiser ouvir. Irmão, a você, cuidado, porque essas reuniões existem e tem irmãos da nossa igreja que sabem disso. Existem e é um negócio muito feio, por sinal. Eu lamento que nós tenhamos pastores que são marionetes de políticos. Eu só lamento, porque não são pastores. Pastores só são guiados por uma pessoa. Seu nome é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Tá bom? Irmãos, o pastor verdadeiro está sempre estudando as Escrituras no temor de Deus. O pastor verdadeiro está sempre estudando as Escrituras no temor de Deus. Mas vai ficar para a próxima semana em nome de Jesus. Amém? Para a gente poder ir aos pouquinhos, não é? E, irmãos, se você precisar ali, se você quer uma cópia dessas palestras, você vai procurar o Chiquinho, a gente vai dar um jeitinho para você ter e guardar, ou dar para alguém, ou entender que alguém precisa descobrir as verdades bíblicas. Esta igreja, o pastor falou assim: pastor, mas você está pregando contra você. Irmão, eu nunca prego contra mim, eu prego a palavra. E se eu não estiver vivendo a palavra, aí é contra mim. Você tem que pregar a palavra, independente, é só você não fazer errado, é só viver a verdade, tá bom? Então, precisa, pastor, para você serve também, mas primeiro é para mim, primeiro é para mim, tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Senhor Deus de amor, Deus de graça, adorado seja o teu nome. Pai, há tanta coisa que precisa ser falada, ensinada. Isso é muito triste, saber que tem pastores que não amam mais o Senhor. É muito triste, Pai, saber que tem pastores que querem a glória que pertence ao Senhor. É muito triste, ó Pai eterno, saber que tem pastores que tratam ovelhas como cabeças de gado. Nessa noite, Pai, liberta o teu povo de falsos mestres, de falsos profetas. Senhor, que esta igreja, ela seja uma igreja vacinada contra isso. Há tanta mentira, ó Deus eterno, por trás de ternos bonitos, de belas palavras, de jeito, Pai eterno, que pessoas que enganam. Mas, eterno, a tua palavra nos ensina que o engano é uma mentira e que o pai da mentira é o diabo. Senhor, abre os olhos do teu povo, que eles possam ver a verdade.
toda a verdade. Deus, em nome do Senhor Jesus, se algum pastor conhecido daqueles que ouvem esta mensagem está trilhando esses caminhos, que o Senhor possa libertá-los, que o Senhor possa restaurar pastores, que o Senhor possa restaurar igrejas, Pai, que se acostumaram a ver no altar políticos, que se acostumaram, Pai eterno, a ver no altar pastores querendo a glória que é do Senhor, pastores que dedicam louvor a eles, lugares, Pai eterno, que pastores recebem honra, ganham, Pai eterno, cajados, coroas, vestes de ouro como se fossem reis, ganham presentes como se fossem Jesus, e na hora de glorificar o Senhor, Pai, Deus, tem misericórdia da igreja do Senhor na terra. Eu suplico a Ti, tenha misericórdia, conduza a igreja, abra os olhos de ovelhas tão preciosas, para que todos possam ver e andar segundo a Tua vontade. Abençoe os pastores verdadeiros. Pai, guarda, fortalece, os mantém em pé. Pai, que em nome do Senhor Jesus, eles sejam perseverantes, não abandonem o primeiro amor, mas antes caminhem olhando para o Senhor o tempo todo. E mesmo, ó Pai, que alguns o abandonem, ele continue olhando para o Senhor, para ensinar a igreja a olhar para o Senhor. Receba agora, Pai eterno, toda a ministração, e obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Deus. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. E que possamos aí no sábado agora voltar trazendo alegria, com júbilo. Orem pelo pastor. Estou indo no sábado com um grupo de irmãos tratar a questão do encontro de casais. Que o Senhor possa abençoar esta viagem, tá bom? E depois do culto, preciso de uma reuniãozinha rápida com o Washington e com o Moisés, tá bom? Deus abençoe, cumprimenta seu irmão da esquerda e da direita, e que o Senhor seja contigo para a glória e para a honra do nosso Deus. Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus.